Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e deixe seu like para fortalecer. Para essa quarta-feira separei 14 palpites para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Temos jogos pelos estaduais e demais campeonatos. Começando aqui pelo campeonato italiano de base na partida entre Napoli e Spal. Na classificação, é o nono colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 4 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, o Spal venceu em casa por 4-1. O palpite que eu vou deixar para vocês, apenas na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando pela Superliga da Grécia, na partida entre Olympiacos e Panathinaikos. Na classificação é o primeiro colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Panathinaikos venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 1.25 para a equipe do Olympiacos. Vou deixar aqui um palpite de Olympiacos para vencer. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Olympiacos, a equipe da casa venceu em todos os jogos. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Passando aqui pelo campeonato italiano de base, na partida entre Juventus e Sassuolo. Na classificação, vamos ver aqui na classificação, se a internet ajudar. O Sassuolo vem na 4ª colocação com 25 pontos e a Juventus vem na 6ª colocação com 24. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Sassuolo. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da Juventus, todas elas bateram, ambas marcam. E nos últimos 5 jogos da equipe do Sassuolo, bateu, ambas marcam apenas em uma oportunidade. É o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Passando aqui pelo Campeonato Português, segunda divisão, na partida entre Rio Ave e Covilhã. Na classificação, é o 4º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 empates seguidos. No último jogo entre eles, o Rio Ave venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1.53 para a equipe da casa. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar Rio Ave para vencer, também é uma boa opção. Nos últimos 2 jogos entre eles, na casa do Rio Ave, o Rio Ave venceu as 2 partidas. E nos últimos 5 jogos entre eles, o Rio Ave venceu também todos os jogos. Vou deixar aqui 1 gol e meio como primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar Rio Ave para vencer. Agora passando aqui pelo Campeonato Belga, na partida entre Kortrijk e Royal Antwerp. Na classificação, a equipe da casa vem logo abaixo na 9ª colocação com 34 pontos, enquanto o Royal Antwerp vem na 3ª colocação com 47. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas e 3 empates. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Kortrijk venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 3.10 para a equipe da casa, 2.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar um palpite de ambas as equipes marcam, também é uma boa opção. Nos últimos 5 jogos entre eles, bateu, ambas marcam aqui em 2 oportunidades. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos da equipe visitante, bateu, ambas marcam também em 3 oportunidades, como primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Agora passando aqui pelo Campeonato Português, na partida entre Benfica e Gil Vicente. Na classificação, a equipe do Benfica vem na 3ª colocação com 44, enquanto o Gil Vicente vem na 5ª colocação com 30 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Benfica venceu fora de casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1.30 para a equipe do Benfica, que mesmo com todo o favoritismo, vou deixar aqui um palpite de ambas as equipes marcam como primeira opção de aposta. Nos últimos 5 jogos da equipe do Benfica, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos da equipe do Gil Vicente, bateu, ambas marcam aqui em 2 oportunidades.
Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. O Benfica que vem claudicando muito nesse campeonato português. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 no tempo normal, empatou 2 e perdeu 1. E jogando fora de casa, a equipe do Gil Vicente venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Vou deixar aqui um palpite de ambas. A equipe marcam, ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pela Championship, na partida entre Huddersfield e Derby. Na classificação é o 7º colocado contra o 23º colocado. Só lembrando que a equipe do Derby perdeu 21 pontos nesse campeonato, então na tabela, se tivesse conquistado esses 21 pontos, estaria bem acima na tabela. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Derby. A odds abriu aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre eles, bateu, mas marcam em 3 oportunidades. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato escocês, na partida entre Celtic e o Rangers. Vamos ver aqui na classificação geral. O Rangers vem na primeira colocação com 56 pontos, enquanto a equipe do Celtic vem na segunda colocação com 54. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas, enquanto a equipe visitante vem de 2 empates e 3 vitórias. No último jogo entre eles, o Rangers venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2,15 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo campeonato português, na partida entre Belenenses e Sport de Portugal. Na classificação, o Sport de Portugal vem na segunda colocação com 47 pontos, enquanto a equipe do Belenense vem na última colocação com apenas 12 pontos somados. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 3 derrotas e 1 vitória, enquanto a equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. E no último jogo entre eles, o Sport venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 1,22 para a equipe do Sport, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite de Sporting para vencer, ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Agora passando pelo Campeonato Carioca, na partida entre Flamengo e Boa Vista. Na classificação, o Flamengo vem na terceira colocação com 4 pontos, enquanto Boa Vista vem na nona colocação com 2 pontos. Nos últimos 2 jogos pelo Campeonato Carioca, o Flamengo vem de 1 empate e 1 vitória. A equipe do Boa Vista vem de 2 empates seguidos, empatou contra a equipe do Vasco fora de casa e empatou contra a equipe do Botafogo em casa em 1-1. A odds abriu aqui a 1,11 para a equipe do Flamengo, que acredito que não vejo todo esse favoritismo. O Flamengo que vem com jogadores que vêm oriundos da base e jogadores reserva para esse Campeonato Carioca. Vou deixar aqui um palpite para vocês de ambas equipes marcam, com um palpite mais arriscado, ou se você preferir, pegar na tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora passando aqui pelo Campeonato do Nordeste, na partida entre Floresta e Fortaleza. Vamos ver aqui na classificação. A equipe do Fortaleza do Grupo A vem na primeira colocação com 3 pontos, enquanto a equipe do Floresta vem na quinta colocação com apenas 1 ponto somado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Floresta vem de 2 empates e 3 vitórias, enquanto o Fortaleza vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Fortaleza venceu por 2-1, jogando em casa. Não abriram odds ainda aqui para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, eu vou deixar aqui Fortaleza para vencer. Ou se você preferir, pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo Campeonato Carioca, na partida entre Vasco e Nova Iguaçu. Na classificação é o primeiro colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate 2-2 na casa do Nova Iguaçu. A odds abriu aqui a 1,50 para a equipe do Vasco. Vou deixar aqui um palpite de Vasco para vencer. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. E passando pelo Campeonato Colombiano, na partida entre Santa Fé e Júnior Barranquilla. Na classificação, a equipe do Júnior Barranquilla vem na quarta colocação, enquanto a equipe do Santa Fé vem na sétima colocação.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, enquanto a equipe visitante vem de 12 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Santa Fé. A odds abriu aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre eles, 3 delas bateram, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos da equipe visitante, bateu ambas marcam também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. E passando pela próxima e última tip pela qualificação à Copa do Mundo América do Norte, na partida entre Estados Unidos e Honduras. Na classificação é o segundo colocado contra o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe visitante vem de 5 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, os Estados Unidos venceu fora de casa por 4-1. A odds abriu aqui a 1.18 para a equipe dos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui um palpite na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir, pegar Estados Unidos para vencer ainda no primeiro tempo. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês. Você pode pegar aqui Fortaleza para vencer, a equipe do Floresta. Você pode pegar aqui o Sport de Portugal para vencer, a equipe do Belenense, que abriu aqui a, vamos ver aqui na odds, abriu aqui a 1.22. E você pode pegar aqui Vasco para vencer, a equipe do Nova Iguaçu. Essa é a tripla: Fortaleza para vencer, Sport para vencer e Vasco para vencer. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!